o que há. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, que Deus é distinto da sua criação. Isso aqui é muito importante, gente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus já existia antes da sua criação, sem ela, na eternidade. A criação, ou tudo que existe, foi criado fora de Deus, por assim dizer, numa realidade, numa existência distinta dele. Quando nós dizemos, veja como isso é importante, quando a gente diz assim, Deus está nos céus, é uma maneira figurada de dizer, porque antes que os céus existissem, Deus já existia. Então Deus não está preso no céu, Ele não mora no céu, porque Ele é quem trouxe à existência os céus, a terra. Ele é distinto da sua criação. Os deuses egípcios e os deuses cananeus, eles não faziam essa distinção. Para eles, deuses e natureza eram uma coisa só. Os deuses eram forças presentes em todo lugar, com os seres vivos. É o que a gente chama de panteísmo ou panenteísmo. Tudo é Deus, ou tudo está em Deus. Era a visão das religiões daquela época, que a natureza era divina, por isso ele adorava o boi, a vaca, o bode, por isso adorava o sol, lua, estrela, porque para eles os deuses estavam misturados com a natureza, mas o nosso Deus é distinto da natureza. Deus não é o mundo e nem o mundo é Deus. Deus não é a alma do mundo, como nas religiões pagãs. Ele é completamente diferenciado. Aliás, foi isso que deu origem à ciência moderna, se vocês nunca se perceberam do fato. Já se perguntaram por que é que a ciência moderna ela nasce na Europa cristianizada, período medieval, quando já existiam civilizações mais antigas e de muito conhecimento, como os gregos, como os egípcios, a China, que são culturas milenares, bem antes da Europa cristã medieval. É porque todas essas culturas eram panteístas. Tentar entender a natureza era mexer com o segredo dos deuses, porque os deuses estavam em todo lugar. O trovão era Deus, o raio era um Deus, né? Thor, o Deus do trovão, vai mexer com o trovão, você vai mexer com Thor. E quem quer mexer com esse Deus, né? Eu usei o Deus mais popular por conta das séries aí, não é? Mas o cristianismo chegou e disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode examinar a terra. Foi Deus que criou. Você não vai estar mexendo com Deus. Examina para ver como é que Deus fez. Todos os primeiros grandes cientistas, eles tinham base cristã. Eles nos deram os modernos ramos da ciência exatamente porque o cristianismo desmistificou a natureza e permitiu que o homem começasse a analisar suas leis, criar a ciência e daí a tecnologia para o bem da humanidade. Hoje o cristianismo está sendo afastado da academia, mas não pode negar a sua herança. Os modernos ramos da ciência moderna nasceram exatamente do interesse do homem descobrir como o universo funciona. Isso só foi possível porque o cristianismo desmistificou, desdeificou a natureza e disse, Deus não é a natureza, nem a natureza é Deus. Deus criou toda a realidade. Ele é distinto da sua criação. E é por isso, agora, uma implicação para a época de Moisés, que Deus não aceita ser adorado através da natureza. Por isso que ele diz que não quer imagem. Por isso que você não pode fazer representações de Deus, você não pode adorar um bezerro de ouro como se fosse Deus, você não pode adorar o sol como se fosse Deus, você não pode adorar a lua como se fosse Deus, você não pode adorar o homem como se fosse Deus, porque ele é distinto da sua criação. Importante esse ponto, para você entender o cristianismo. Por que é que nós somos monoteístas e não temos imagens? É exatamente pela noção de Deus, por conta desses versículos aqui no início de tudo. Quinto, nós aprendemos que, embora Deus Ele não é a sua criação e não deve ser confundido com ela, entretanto, Ele está presente. Nós vamos ver no verso 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus presente. Ele não é a sua criação, mas Ele age nela, Ele está ativo nela, por isso que tudo lhe obedece. Ao contrário das cosmogonias cananitas, onde os deuses do caos traziam problema ao Deus principal, Deus aqui é o Deus transcendente que está sobre a sua criação, trazendo ordem,
o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.